Plekhanov, Georg Plekhanov. Esses três primeiros aqui eram alemães, não é? O Plekhanov era russo. Plekhanov foi um grande filósofo. Inclusive eu vi alguém aí de vocês com um livro dele, que é o Papel do Homem na História, né? Papel do Indivíduo na História. O Georg Plekhanov, ele foi um dos grandes expoentes da filosofia marxista nesse período aí. É ele que vai fazer as primeiras interpretações da concepção materialista da história. Vai desenvolver a filosofia marxista na Rússia, mas também vai ter influência na Europa toda. Antônio Labriola, que era professor na universidade na Itália, não era militante, não era aquele cara envolvido com a luta de classe, com a organização dos trabalhadores, mas foi um grande pensador, defendia as ideias de Marx, foi um dos primeiros pensadores a defender as ideias marxistas na Itália. Então ele foi muito importante também aí no final do século XIX. Franz Mehring, que era do Partido Social Democrata Alemão, era um grande pensador, um grande historiador, né? E foi o primeiro biógrafo de Marx. Foi o primeiro a produzir uma biografia sobre a vida e as obras de Marx e Engels. E Eduard Bernstein, que foi o que causou essa cisão, né? Eu falei para vocês, no final do século XIX, no seio do marxismo. Aqui as obras que eles produziram. Plekhanov, a concepção materialista da história, uma obra muito fundamental para quem está iniciando os estudos do marxismo. Kautsky, as três fontes do marxismo, é também uma obra extraordinária, apesar de que essa obra, as três fontes do marxismo, do Kautsky, é muito influenciada pelo evolucionismo, pelas ideias de Charles Darwin. Né? Porque na época, no final do século XIX, o evolucionismo ele tinha uma força muito grande. E ele já estava começando a influenciar o positivismo. Né? Então começou a surgir uma corrente de pensamento na Europa chamado darwinismo social. Eles transplantavam as teses que o Darwin havia elaborado para a evolução dos animais e das espécies vegetais, né, que era a luta pela existência, né, a sobrevivência do mais forte contra o mais fraco, daquele que conseguia assimilar os caracteres, né, e transmitir esses caracteres hereditariamente, ou seja, se adaptar melhor ao meio ambiente. Essas teses do Darwin, esses autores, esses cientistas sociais, vão transplantar para o campo das ciências sociais e vão fundar uma concepção positivista chamada darwinismo social, onde eles vão tentar justificar a existência de classes e do conflito entre as classes sociais, o individualismo e o egoísmo, como se fosse uma coisa natural. Então, eles diziam o seguinte: tal como ocorre com as espécies vegetais e animais, que têm que, para sobreviver, manter uma luta permanente entre si, né, e vence aquele que é mais forte, essa lei que o Darwin havia descoberto para o mundo natural, dos animais e dos vegetais, para eles se aplicava também à sociedade e à história. E aí eles vão justificar a existência da propriedade privada, a existência de classes sociais, vão dizer que o capitalismo é insuperável, porque os homens são essencialmente egoístas, o egoísmo e o individualismo já fazia parte da essência dos seres humanos. Afinal de contas, a própria história era já uma luta pela existência. E aqueles que eram mais fortes conseguiam se impor na história. Então a burguesia havia se imposto, havia se tornado classe dominante, porque, do ponto de vista das leis de Darwin, ela era a classe mais forte, era aquela que conseguiu se organizar melhor, era aquela que detinha o conhecimento, né? E, portanto, ela detinha as condições para se impor frente ao proletariado, que era a classe subjugada, era a classe menos forte da sociedade. Bom, essas ideias elas vão influenciar o Kautsky. Então, quem pega esse livro aqui, As Três Fontes do Marxismo, vai perceber que existe um viés evolucionista na análise que o Kautsky faz do marxismo. Né? É claro que eu não concordo, e nenhum marxista consciente, que domina o pensamento de Marx e Engels, concordaria com a exposição que o Kautsky faz do marxismo aqui. Mas o Kautsky também desenvolveu grandes obras, né? Por exemplo, a doutrina socialista. Tem tradução, mas eu peguei aqui, que eu encontrei na internet, não está traduzido. Programa Socialista, né? A Doutrina Econômica de Marx e Engels, foi um livro muito importante na história do marxismo. Thomas More e a Utopia, onde ele analisa a importância do Thomas More, né, no desenvolvimento do socialismo utópico, das ideias socialistas. Origens e Fundamentos do Cristianismo. Essa obra do Kautsky é uma obra de ponta do marxismo.
todo marxista que se preze, que realmente conhece o marxismo, tem que ler essa obra sobre as origens do cristianismo. É fundamental. E lá a obra do Eduardo Bernstein, lá no canto Socialismo Evolucionário, que tem tradução em português. Veja, essa daí é a primeira etapa do desenvolvimento do marxismo depois da morte de Marx e Engels. Né? Então essa etapa é caracterizada pelo quê? Essa primeira etapa, ela é caracterizada pela necessidade de desenvolver as ideias fundamentais de Marx e Engels. Então vocês perceberam pelas obras dos autores aqui, dos principais, que todos eles produziram alguma obra sobre a concepção materialista da história. A preocupação fundamental desses autores era, primeiro, esclarecer o que era a concepção materialista da história, defender essas ideias de Marx, porque os pensadores burgueses, eles acusavam permanentemente Marx de ser economicista, né? Isso dentro das universidades, através dos jornais, exatamente porque o marxismo estava influenciando o movimento internacional dos trabalhadores. Então eles pegavam pesado com o marxismo. Diziam que Marx era economicista, que o Marx era cientificista, que o Marx havia, né, transmutado as ideias de Darwin para o campo da economia, que o Marx, né, fazia com que a vida social e a vida espiritual fosse determinada exclusivamente pela economia. Então veja, essas acusações que eram disseminadas na Europa toda, no mundo todo, né, inclusive era a crítica principal que os autores burgueses faziam ao marxismo. Então veja, num ambiente desse, né, onde a classe operária estava se organizando e era necessário esclarecer os problemas, esses primeiros marxistas, eles se dedicaram a fundo nessa tarefa de desenvolver a concepção materialista da história. E eles vão estender a concepção materialista da história para praticamente todos os domínios da vida social. Para a arte, para a cultura, para a religião, né? O Kautsky lá produzindo sobre o cristianismo, né? O Plekhanov produzindo sobre arte, tentando compreender a partir da concepção marxista o caráter, a natureza da obra de arte. Eles vão tratar sobre psicologia, né? Vão desenvolver vários trabalhos sobre psicologia, economia, sobre as ciências sociais como um todo, sobre as ciências naturais, né? Então, sobre ideologia. Então eles vão tentar expandir o conhecimento do marxismo para todos os campos da vida social, para a religião, né, e para vários outros campos da vida social. A segunda etapa do marxismo começa com a predominância do movimento reformista, né, na Europa, né, os partidos, principalmente o Partido Social Democrata Alemão, eles vão abandonar gradualmente as ideias revolucionárias de Marx. E aí quando chega em 1914, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, vários pensadores, vários militantes da social-democracia europeia vão apoiar as suas burguesias nacionais e vão no parlamento, aqueles que eram deputados, senadores, nos parlamentos europeus, vão votar a favor dos créditos de guerra. Ou seja, eles vão votar a favor de que os estados fornecessem o dinheiro, o orçamento necessário para que esses países entrassem na guerra imperialista. Isso aconteceu em 1914, em julho, pouco antes de julho, antes do começo da Primeira Guerra Mundial. Aí vai arruinar cada vez mais a social-democracia europeia. Aos poucos, os social-democratas vão passar, né, definitivamente para o lado da burguesia. Porque não tinha como eles voltarem para trás. Ora, se eles já tinham elaborado ideias de que era possível melhorar o capitalismo, era possível humanizar o capitalismo, que os trabalhadores não deveriam mais se importar com revolução, deveriam deixar para trás essas ideias de Marx, de luta de classe, deveriam apenas eleger seus deputados no parlamento. E os deputados iam representar os interesses dos trabalhadores, os trabalhadores deveriam ficar conformados, acomodados. Veja, esse aí foi o primeiro passo, essa elaboração teórica foi o passo primeiro para que eles abandonassem definitivamente a concepção materialista da história. E aí, sob a pressão dos acontecimentos históricos,
à véspera da Primeira Guerra Mundial, eles passaram definitivamente para o lado da burguesia quando avalizaram, legitimaram as propostas dos países entrarem numa guerra mundial. Não é? Veja, é nesse momento que o centro de gravidade da luta de classes mundial passa da Europa para a Ásia, ou, né, vamos reformular melhor, passa dos países ocidentais, da Europa Ocidental, para os países da Ásia, particularmente a Rússia, porque a Rússia é metade asiática, metade ocidental, metade europeia, né? Então o centro de gravidade da luta de classe do movimento operário passa dos partidos europeus que estavam num processo de adaptação muito profundo à ordem burguesa, e a luta de classe ela explode, né, na Rússia. A Rússia, desde o século XIX, desde a segunda metade do século XIX, já vinha desenvolvendo uma contribuição muito importante no campo do marxismo. Né? O Plekhanov, Vera Zasulich, Alcherod, vários, Martov, o próprio Lenin, já no final do século XIX, eles vão começar a elaborar muito sobre o capitalismo na Rússia, né? Identificar como estava havendo a evolução das relações capitalistas na Rússia. A Rússia, naquele momento, no final do século XIX, ela estava passando por profundas transformações econômicas e políticas. A Rússia, até metade do século XIX, era uma sociedade feudal. Até as vésperas da Revolução de 1917, o que predominava na Rússia era a economia agrária. Os camponeses eram 80% da população na Rússia. A classe operária era muito pequenininha. Mas veja, mesmo assim, a classe operária na Rússia era muito concentrada nas fábricas. E as fábricas na Rússia, elas eram maiores do que, por exemplo, as grandes indústrias dos Estados Unidos. A classe operária na Rússia, no final do século XIX, começo do século XX, ela era mais concentrada e era mais organizada, mais forte do que a classe operária nos países ocidentais. Então veja, esses pensadores, esses grandes militantes, eles vão começar a organizar um movimento socialista na Rússia. Inicialmente, o movimento socialista na Rússia era um movimento terrorista. Por quê? Porque a Rússia vivia sob a dominação do czarismo. E o czarismo é o despotismo mais profundo que pode existir. Né? Se a gente conhece as ditaduras militares, né, e alguns já ouviram falar do fascismo, o czarismo era pior do que isso aí tudo junto. Era a ausência completa de qualquer possibilidade de expressão do pensamento, de organização. Os marxistas não podiam, de maneira nenhuma, participar da vida política. Então, o primeiro movimento socialista que se desenvolveu na Rússia foi o populismo. O populismo era um movimento terrorista. Então, como é que eles lutavam? Eles praticavam atos terroristas individuais. Explodiam bombas, faziam atentados. Chegaram, inclusive, por exemplo, o irmão do Lenin, o irmão mais velho do Lenin, ele fazia parte do movimento populista na Rússia, do movimento terrorista. E ele chegou a participar de um atentado contra o czar. Na época ele chegou a ser preso, né? E acabou também morrendo por conta dessas ações terroristas do movimento populista. O Lenin, o Plekhanov, a Vera Zasulich e o Alcherod, eles vão romper com o movimento populista. Eles vão mostrar que o movimento populista, terrorista, no lugar de contribuir para a organização da classe operária, afastava cada vez mais a classe operária do objetivo do socialismo. Né? Eles colocam claramente, eles vão romper com esse tipo de organização. Eles achavam que os trabalhadores deveriam se organizar nas fábricas, através das comissões de fábrica, deveriam construir o seu partido revolucionário, deveriam se organizar nos sindicatos, nos movimentos sociais, nas associações, deveriam utilizar os seus métodos de luta próprios, ocupações, manifestações, não é? Ocupação de fábrica, ocupação de ruas, de prédios, mas não atos terroristas. Né? Por quê? Porque os atos terroristas eram atos individualistas. Às vezes conseguia matar um membro da burguesia, né? Às vezes o atentado dava certo contra um representante político da burguesia, mas veja, aquilo debilitava
o movimento socialista, porque colocava inclusive uma parte dos trabalhadores contra os marxistas, contra os revolucionários. E aí eles vão começar a desenvolver uma nova concepção, a partir das ideias de Marx, a partir das ideias de Engels, e vão fundar o movimento socialista no final do século XIX. Um movimento socialista consistente, que tinha uma análise muito profunda sobre a realidade, sobre a história da Rússia. O Lenin, inclusive, tem um livro chamado Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, onde ele vai ser a primeira grande obra, que vai mostrar que o capitalismo estava se desenvolvendo a passos largos. E à medida que o capitalismo se desenvolvia na Rússia, ele ia quebrando as antigas formas de organização econômica que existia no país. Na Rússia ainda existia as chamadas comunas, que eram uma forma de organização coletiva dos camponeses. Os camponeses na Rússia, até mais ou menos metade do século XIX, eles ainda viviam em relações comunitárias, coletivas. Eles chamavam essa comuna de Mir, ou Mia, M-R, em russo. Eles ainda viviam dessa forma, de forma coletiva, de forma comunitária. Eles produziam e distribuíam também, mais ou menos coletivamente, os produtos do trabalho. Quando o capitalismo vai se desenvolvendo na Rússia, porque teve a reforma em 1861, teve a reforma que extinguiu a servidão dos camponeses na Rússia. Porque essa reforma já era um prenúncio do desenvolvimento do capitalismo, do trabalho assalariado. E aí o capitalismo ele vai se desenvolvendo e vai quebrando com essas comunas camponesas na Rússia. E ao mesmo tempo vai desenvolvendo a classe operária, a indústria vai se tornando forte na economia, o capital financeiro dos países europeus vai penetrando na Rússia também. A classe operária vai começando a se organizar, fundando sindicatos, associações, e aí no final do século XIX surge o Partido Social Democrata da Rússia, POSDR, que tinha entre os seus principais nomes exatamente Vladimir Ilyich Lenin, que vai ser, se não, o mais importante teórico marxista depois de Marx e Engels. O mais importante teórico marxista, junto com outros grandes como Trotsky, Rosa Luxemburgo, mas Lenin é talvez o maior estrategista político de toda a história da humanidade. Não existiu na história da humanidade um líder político, um homem que tivesse uma mente organizativa, política, que pensasse sobre estratégia, sobre tática, como organizar a luta de classe, como Lenin fez na história da humanidade. Bom, então começa a segunda fase, como eu falei para você, a segunda etapa que vai ser basicamente na Rússia, porque o centro de gravidade da luta revolucionária vai passar para a União Soviética, aliás, para a Rússia, que depois vai se tornar a União Soviética. Quais eram os principais representantes dessa segunda etapa? Está aqui, Vladimir Ilyich Lenin, Rosa Luxemburgo, que era polonesa, mas integrava o Partido Social Democrata Alemão. Viveu basicamente na Alemanha, participando das lutas políticas. Leon Trotsky, que é um dos maiores pensadores do marxismo, sem dúvida nenhuma, que deu grandes contribuições sobre o processo revolucionário, fez a maior análise da Revolução Russa, que não foi superada até agora por nenhum outro autor. Foi ele que organizou os soviets, que eram os conselhos operários, que surgiram na Revolução de 1905 na Rússia. Os soviets eram organizações coletivas, conselhos, dos quais participavam a classe operária, os camponeses, intelectuais, a juventude e os soldados. Aqueles soldados que se identificavam com o movimento do proletariado, com o movimento social, também tinham participação nos conselhos, dos soviets. E ele também foi o grande idealizador da teoria da revolução permanente, que é uma ideia que já estava contida nas obras de Marx e Engels, mas que ele vai desenvolver a teoria da revolução permanente, que é a teoria da revolução nos países atrasados, de capitalismo atrasado. Nikolai Bukharin, que também foi um grande economista, deu contribuições muito importantes no campo da economia e também no campo da própria concepção materialista da história. Aqui tem algumas obras deles, uma das obras mais importantes do Lenin sobre o imperialismo, porque até então não se tinha no marxismo uma elaboração sobre a etapa atual do capitalismo.
os marxistas percebiam que o capitalismo estava passando por transformações. No final do século XIX, ele saiu da sua fase liberal concorrencial, e entrava na fase do capitalismo de monopólios, onde predominava o capital financeiro, onde predominavam os grandes conglomerados econômicos, né? Onde os países imperialistas, as metrópoles, mantinham uma relação de dominação com os países de capitalismo atrasado, né? E mantinham um sistema colonial brutal. Então, vai ser exatamente esses autores aí que vão elaborar teorias sobre o imperialismo. E aqui tem o livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, o livro O Estado e a Revolução, que vai ser a primeira sistematização da concepção sobre o Estado e o processo revolucionário do marxismo, Materialismo e Empiriocriticismo, que é uma obra importantíssima sobre a filosofia materialista. O Lenin ele vai absorver, vai assimilar as grandes descobertas do final do século XIX, do início do século XX, e vai produzir essa obra belíssima, né, que apesar dela ser de 1810, 1810, se eu não me engano, é 1808, 1810, mas é uma obra que continua plenamente atual. Materialismo e Empiriocriticismo. Tem tradução em português também. O Que Fazer, que é uma outra obra importante de Lenin, onde ele desenvolve a teoria do Partido Revolucionário. Vai ser a primeira vez que o marxismo vai ter uma elaboração, uma teoria sobre a forma de organização política da classe operária, do seu partido, né? Ele vai defender a ideia de que os trabalhadores eles devem produzir um partido independente, tem que ter uma atuação política independente da burguesia, tem que defender as suas próprias reivindicações. O seu partido ele tem que ser organizado o suficiente para resistir não só na tomada do poder, mas para resistir também após o processo revolucionário. Porque não adianta só a classe operária chegar no poder do Estado. Ela tem que se manter no Estado. E vocês sabem que a experiência das revoluções do século XX, desde a Comuna de Paris até hoje, demonstraram que não basta os trabalhadores tomarem poder através da revolução. É necessário que eles estejam suficientemente organizados para resistir à contra-revolução, que no imperialismo assume uma característica diferente do século XIX. Porque no imperialismo, normalmente as potências elas se unem contra o poder revolucionário da classe operária. Isso aconteceu na Revolução Russa, aconteceu na Revolução Cubana, aconteceu na Revolução Chinesa e em todas as revoluções importantes do século XX. Houve uma resistência brutal das potências imperialistas contra o poder revolucionário da classe operária depois dos processos revolucionários. O Bukharin escreveu essa obra aqui que é importantíssima, A Economia Mundial e o Imperialismo. Escreveu esse aqui também, Tratado de Materialismo Histórico, que é uma obra fundamental para a gente compreender o materialismo, e escreveu o ABC do Comunismo, que é uma espécie de introdução à teoria marxista. A Rosa Luxemburgo, não só por ser uma mulher, mas por ter sido a maior revolucionária de toda a história da humanidade, né? Lutou contra todos os obstáculos possíveis que uma mulher pode enfrentar dentro de uma sociedade de classe. Se elevou do ponto de vista teórico acima de todos os homens da sua época. Foi uma grande teórica. Escreveu um livro fabuloso chamado A Acumulação do Capital, que é considerado uma das obras mais importantes do pensamento econômico mundial. A Rosa Luxemburgo foi, né, aquilo que todos nós queremos que todas as mulheres sejam na atualidade. Autônoma, independente, né, em todos os pontos de vista, nas suas relações, nas suas relações políticas, nas suas relações pessoais. Uma grande teórica marxista que absorveu tudo o que o pensamento científico e filosófico produziu até então, deu grandes contribuições dentro do marxismo. As obras importantes, A Crise da Social-Democracia, a crítica que ela faz ao pensamento de Eduardo Bernstein, mostrando que o Bernstein, ao produzir aquela obrazinha lá, o socialismo evolucionário, ele tinha passado para o campo da burguesia, né? Greve de massas, partidos e sindicatos, a análise que ela fez, Reforma ou Revolução, defendendo a teoria revolucionária de Marx. E aqui, uma obra de Leon Trotsky sobre a Revolução de 1905 na Rússia. Aqui a Revolução de 1917, né? Aqui uma passeata de soldados
Aqui já quando eles estão tomando as ruas, né? Aqui é a Primeira Guerra Mundial, que dizimou milhares, né, milhões de pessoas. Bom, e aí a gente entra na terceira etapa do marxismo. A terceira etapa do marxismo ela é marcada vamos dizer, pela predominância das concepções acadêmicas. Por quê? Primeiro, porque o Lenin ele vai morrer em 1920, comecinho de 1920, fevereiro de 1924. Quando o Lenin morre, o partido bolchevique, na época já era partido comunista, ele vai votar pela subida de Stalin ao poder. Nesse momento ocorre uma cisão no interior do Partido Comunista Russo. De um lado, os marxistas que se organizavam em torno de Leon Trotsky, em torno das teorias da Revolução Permanente, em torno do internacionalismo proletário, que defendia que a Revolução Russa deveria se expandir para o mundo todo, que a tarefa fundamental era fortalecer a internacional e lutar para que a Revolução fosse vitoriosa em todos os países, porque era a única maneira da Rússia sobreviver. O Leon Trotsky ele achava que se a Rússia se mantivesse isolada do contexto mundial da luta de classes, se fosse realmente implantado a tese de que era possível o socialismo em um só país, de que a Rússia faria, vamos dizer assim, organizaria o socialismo apenas dentro da Rússia e se isolando do movimento socialista mundial, da expansão da revolução para a economia mundial, necessariamente aumentariam as contradições internas do país, a burguesia se fortaleceria e atuaria no sentido de restaurar o capitalismo no país. Essa tese ela vai haver uma divisão dentro do Partido Comunista Russo. Então, de um lado, os marxistas que defendiam essas ideias da Revolução Permanente, que eu falei para vocês, e do outro, os marxistas que ficaram do lado de Stalin e que defendiam a ideia do socialismo em um só país, que era possível construir o socialismo apenas nas fronteiras da própria Rússia, sem expandir a revolução para a Europa e para o restante da economia mundial. Bom, isso aí vai ser determinante no movimento socialista internacional, Aí vai desencadear uma luta dentro do Partido Comunista Russo, vai se expandir para o movimento socialista internacional, para a Terceira Internacional, que a Terceira Internacional ela foi fundada em 1919 por Lenin Trotsky, exatamente porque a Segunda Internacional já tinha se integrado completamente ao capitalismo, com as suas principais pensadores, Kautsky, Bernstein. Então eles fundam a Terceira Internacional em 1919. Então essa luta ela vai se expandir também para a Terceira Internacional. E aí vai evoluir no mundo todo. Porque em praticamente todos os países começavam a surgir partidos comunistas. O Partido Comunista Brasileiro ele surgiu em 1922. Quando ele surge aqui no Brasil, já estava em curso essa luta no interior lá da Rússia. É tanto que os comunistas brasileiros achavam muito engraçado. Eles diziam, o Astro Agildo Pereira, que era o principal líder do Partido Comunista Brasileiro, e era secretário-geral do Partido Comunista na década de 20, aqui no Brasil, ele negava que existia essa luta lá na Rússia. Ele dizia, olha, isso é boato dos jornais, não existe isso não. O Partido Comunista da União Soviética está firme, forte, não tem divisão, não tem nenhum conflito dentro do partido. Na verdade, eles sabiam do que estava acontecendo lá. E sabiam também que esse conflito era determinante e poderia dar um curso diferente à luta de classe no mundo todo. Mas eles achavam que não era uma brincadeira. Era boato dos jornais burgueses aqui no Brasil. Bom, então o que é que caracteriza? Primeiro, essa luta no interior da União Soviética. A União Soviética ela vai, claro, desenvolver o processo da Revolução. Na década de 20, o processo da Revolução na Rússia vai acontecer em 1917. Depois da Revolução vai ter a Guerra Civil, porque os exércitos do mundo todo, os países imperialistas, vão tentar entrar na Rússia para quebrar com o poder revolucionário do proletariado. Os revolucionários da Rússia vão formar o Exército Vermelho, que era o exército da